Antes de convidar os participantes do segundo painel, informo que as perguntas feitas através do chat da plataforma serão registradas pela assessoria de comunicação do ITI e posteriormente respondidas por meio de texto no site do Instituto. Para apresentar o case Essent-Jus Contabilidade Eleitoral, convido o CEO da rede Essent-Jus, membro da Comissão de Contabilidade Eleitoral do Conselho Federal de Contabilidade e da Abradep. E para moderar, passo a palavra ao diretor de Auditoria, Fiscalização e Normalização do ITI, Pedro Pinheiro. Não, desculpa, acho que houve uma confusão no case. Acho que houve uma substituição do case. O case hoje, agora é sobre digitalização nos hospitais pelo pessoal da SPDM, Breno Martins. Vamos, então, fazer a correção da apresentação do segundo painel. Para apresentar o case Saúde SPDM, convido o gerente corporativo de TI da SPDM, unidades afiliadas, Breno Martins, e para moderar, passo a palavra ao assessor especial do ITI, Wilson Irata. Obrigado, Juliana. Bom dia a todos. Bom dia a vocês que nos acompanham pelos canais digitais. Muito obrigado pela participação. Quero cumprimentar o Breno Martins, representante da SPDM, que hoje vai trazer um caso de uso de processo eletrônico com uso de certificação digital. Breno, agradeço a disponibilidade de estar aqui. Bom dia a você. Passo a palavra para ti, para trazer esse caso de uso de sucesso com uso de certificação digital. Fique à vontade. Gerata, bom dia a todos. Agradeço aqui a oportunidade de poder estar participando e compartilhando um pouquinho da nossa experiência com digitalização num meio tão sensível quanto o meio da saúde, fazendo a interface com a certificação digital, que é tão importante nos processos, tá? Vou compartilhar aqui uma apresentação apenas para guiar, só peço que você me confirme se você estiver vendo, tá? Só para estarmos todos contextualizados. Já está aparecendo para vocês? Tá, sim. Perfeito. Então, só uma breve introdução, né, da SPDM. A SPDM hoje ela é uma entidade filantrópica, né, uma OSS, é uma associação sem fins lucrativos, né, de natureza filantrópica, uma instituição já com muita estrada aí no mercado, foi fundada em 1933, na época era uma instituição federal, hoje ainda continua sendo um hospital escola da Unifesp, o nosso Hospital São Paulo. Então, a gente tem uma interface aí com todas as esferas, né, federais, municipais, estaduais, prestando serviços de saúde aí com excelência a todos os âmbitos, tá? Uma das premissas da SPDM é levar uma qualidade assistencial, fazendo uso também de tecnologia de ponta, né, que nós entendemos que os processos, uma vez digitalizados, refletem também numa melhor qualidade ao paciente, né? A nossa função básica é prestar assistência à população. Então, contextualizando só um pouquinho, eu sou o CEO da SPDM, né? O responsável aqui pela toda a parte de tecnologia e inovação da empresa, e o objetivo hoje é a gente mostrar como que foi feita, né? Está sendo feito esse trabalho de digitalização dentro dos hospitais, dos ambulatórios, dos laboratórios, unidades básicas de saúde. A SPDM ela atende todos esses complexos de saúde, desde o primário até o terciário, com todas as suas complexidades. E dentre esse projeto de digitalização, a gente faz tudo sempre buscando o uso da certificação digital, né? Sempre com soluções ICP Brasil, com os players aqui já apresentados aí na apresentação anterior, que reflete muito a situação que nós estamos aqui, né? Muito do que foi apresentado está inserido aqui no contexto que eu vou passar para vocês. Então, basicamente, a gente aqui na SPDM, né, montou uma implementação de sistemas assistenciais, né, de gestão mesmo, de prontuário eletrônico, de prescrição eletrônica, de prescrição de medicamentos. Então,
Então, todos os processos assistenciais, eles foram digitalizados, né, através de softwares específicos para isso. Uma das premissas, né, era que o projeto ele fosse paperless, né? Então, a gente precisa implantar os processos retirando o papel, deixando tudo isso dentro de sistemas eletrônicos. Não só os aspectos assistenciais são importantes para a SPDM, mas também os aspectos administrativos, financeiros, contábeis. Então, a gente, no projeto, previu todas as esferas de dentro da instituição, né? Apesar de ser uma instituição de saúde, ela é guiada por todo um back-office que permite a prestação com qualidade do serviço assistencial. E o objetivo foi digitalizar todos esses processos. Por se tratar principalmente de hospitais, né, existe um grande legado, né, físico, né, de papel. Então, a gente tem dois desafios importantes. O primeiro é tirar o processo que é manual, né, do ambiente, e aí entra um grande desafio, né, porque existe uma cultura, né, do papel, e a gente tem um outro grande desafio que é digitalizar o legado, né, aqueles papéis que, ao longo de anos, né, nós temos hospitais aqui com mais de 50, 60 anos, que tem uma grande quantidade de papéis ali que precisam ser digitalizados e inseridos em meio eletrônico, né? E fazer isso, obviamente, integrando tudo com processos de certificação digital. Só para contextualizar do que nós estamos falando hoje, né? A SPDM ela lida com 9 teras em dados, em bancos de dados. A gente tem 8.000 certificados A3 já em nuvem, né? Então, já em cloud, a gente teve como premissa já estar nesse modelo A3 em cloud. Então, isso para nós foi fundamental. O uso do duplo fator de autenticação, né? A gente já implementou desde o início também. Então, nós temos 9.000 computadores em rede, 400 servidores virtualizados, 7.000 contas de e-mail, 27.000 usuários. Temos uma média de 1.000 assinaturas digitais em documentos administrativos por mês, falando de contratos, de processos que foram automatizados. E agora nós estamos com um processo também, com uma solução também validada pela ICP Brasil, com um dos players aqui, que no nosso caso é a CertSign, que nos atende, de assinaturas digitais também para os pacientes, aí sim, retirando definitivamente o papel aqui. E a nossa prospecção são 5.426.000 assinaturas digitais em 3 anos no processo ao usuário final, que no nosso caso é o paciente, tá? Como de dificuldades, né, no processo, como eu falei, para atingir a certificação digital, existe toda uma mudança cultural, né? São anos trabalhando de uma maneira ali, com o papel sendo o amparo, né, para muitas coisas. Então, você mudar a cultura é um fator desafiante, é um fator que precisa ser sempre levado em consideração no processo de digitalização e certificação. Tivemos, né, de certa maneira, uma mudança comportamental, né, até devido à pandemia, que muitos processos naturalmente passaram a ser levados para o meio eletrônico, né? Isso também envolve uma revisão de processos completa, porque a partir do momento que você digitaliza, né, transforma o que era físico em eletrônico, se o processo ele não estiver completamente ajustado, se ele não estiver funcionando com as suas engrenagens totalmente conectadas, a gente também não tem uma consolidação dessa implementação de forma segura. Então, são 2 aspectos importantes aí que corroboram para a transformação digital dentro de instituições de saúde. E sempre assegurando, né, a integridade, a autenticidade e confidencialidade dos processos e dos documentos durante esse processo. E aí sim, né, tendo essas premissas aí extremamente bem amparadas, o ponto principal é a gente ter segurança, tanto jurídica, quanto de confidencialidade, quanto de ter certeza, né, que aqueles processos, que aqueles documentos, de que aquelas validações, sejam elas do médico atestando um prontuário eletrônico, sejam elas de um contrato sendo assinado, sejam elas de processos administrativos que foram automatizados através de workflows dentro da instituição, a gente precisa ter a certeza de que ele foi feito pela pessoa a qual ele está designado. Para nós, não existe como garantir segurança sem a implantação do certificado digital. Então, todos os nossos sistemas, eles foram integrados com as soluções de certificado A3 em nuvem.
Então, a SPDM ela tem hoje uma nuvem dela, né, de certificados A3, que todos os nossos sistemas são conectados a ela, e todos os nossos processos são assinados e validados através de certificado digital. Então, hoje o médico ele não precisa mais assinar nada, o enfermeiro não precisa assinar nada, tudo é feito eletronicamente dentro do sistema. Isso para nós é fundamental, porque qualquer auditoria, qualquer requisição que seja feita pelo paciente, por entidades públicas, para nós é muito simples, porque todo o nosso sistema ele já emite as documentações com a garantia de que foi assinado com certificado digital. Então, os nossos relatórios, as nossas comprovações, elas já são todas com certificado digital carimbado dentro delas. A vantagem de ser em nuvem é que você não tem nenhum dispêndio financeiro ali de prover leitores, né, enfim, e ela pode ser conectada de qualquer local. E a gente também, para garantir mais segurança ainda, nos certificados digitais, colocou o segundo fator de autenticação. Então, além da primeira autenticação que ele faz, existe uma autenticação dinâmica ali, que ele tem que comprovar que, de fato, é ele que está de posse até do registro ali que está no celular dele, enfim, do segundo fator de autenticação. Então, para nós, além de garantir total segurança a implementação da certificação digital no nosso processo de digitalização, ela eliminou uma série de custos de tempo que nós tínhamos, né? Porque tinham processos que tinham que ter deslocamentos, tinham processos que tinham que ter transporte, tinham processos que imprimia-se muito para poder assinar manualmente, garantir a legitimidade dos documentos, dos processos. Então, isso também refletiu para nós em um plano de sustentabilidade, isso refletiu para nós em redução direta de custos, né, tanto diretos e indiretos, mas é uma economia que a gente conseguiu, inclusive, prospectar. A SPDM deixou já de imprimir quase 1 milhão de documentos, eram 600 mil há um tempo atrás, hoje já são 1 milhão por mês de documentos que não têm mais necessidade de serem impressos. Então, além de garantir essa validade jurídica de tudo que nós estamos fazendo, ela reflete objetivamente em redução de custos diretos e indiretos, né? Além de garantir toda a autenticidade das transações, a integridade, confidencialidade, que são aquelas premissas que nós tivemos como meta nos nossos processos. Então, finalizando, né, resumidamente, assim, o que a gente entende como fundamental nessa digitalização de instrumentos de saúde que lidam com dados tão sensíveis, tão críticos, com a certificação digital, a gente pode traduzir como uma redução de custo, né, direto e indireto, a gente garante uma maior eficiência operacional, a partir do momento que eu trago um processo que era manual para ser automatizado, o tempo é mais rápido, a rastreabilidade é mais rápida, então a gente consegue ter visibilidade do que está acontecendo, porque não está mais no papel, está tudo eletrônico. Diversos espaços físicos, né, hospitais, eles lidam com armazenamento de arquivos, né, dos prontuários, das documentações, muitas legislações que fazem com que a gente tenha que ter por 20 anos, né, os dados guardados. Então, a gente não tem mais aumento de espaços físicos para isso, pode usar para reverter isso em outras coisas importantes para os pacientes dentro dos hospitais, ganhos de produtividade e maior rapidez no acesso à informação. E o mais importante, né, a certificação digital, ela garante para a gente segurança, o atendimento dos aspectos jurídicos e rastreabilidade completas do nosso processo. Então, hoje, para a SPDM, né, não existe uma digitalização sem que a gente tenha garantia jurídica e todos esses benefícios garantidos pela certificação. Nossos processos, eles estão todos validados com o certificado digital e a tendência é esse número cada vez subir mais, como a gente viu aí. Todos os nossos processos estão sendo implantados. A nossa ideia é que daqui a pouco tempo todos os nossos colaboradores tenham o certificado digital em todos os processos. Então, a gente está numa linha crescente em relação a isso. Até corroborando a apresentação anterior, muito bem feita, muito elucidativa, para nós também aqui isso se refletiu. A maioria dos certificados antes era feita presencialmente, e hoje a maior parte é feita de maneira remota também. Então, acredito que isso também seja uma tendência aí de mercado que também está se colocando como verdade aqui na SPDM. Acho que, resumidamente, até
Isso que a gente pode traduzir aqui do case da SPDM, mostrando a digitalização dos processos assistenciais e administrativos na saúde, com o uso do certificado digital. Muito bom, Breno. Parabéns pelo caso de sucesso. Eu sou entusiasta de processos eletrônicos. Para quem acompanhou o Certiforum do ano passado, eu fiz um comentário num dos painéis que a gente fez com o ETSI, alertando para os problemas de implementações que traziam problemas de experiência de usuário, complicações com a tecnologia, a complexidade, né? Eu chamava de automação do caos, né? E aí, olhando o caso de uso de vocês, eu fico muito feliz em saber que existem casos de sucesso que estão obtendo as vantagens que o processo eletrônico, que a certificação digital traz, né? A segurança principalmente, né? E olhando a tua apresentação, me chamou a atenção uma questão que você falou da cultura, né? Na mudança cultural. Isso, para mim, é assim, um ponto bastante crítico, porque a gente vem de uma pandemia que, de uma certa forma, forçou de forma abrupta que os processos se tornassem digitais, né? Então, todo mundo correu para os processos digitais, porque pessoas precisavam fazer distanciamento social, enfim, toda essa questão da pandemia. E essa necessidade urgente, a cultura do cidadão, das pessoas e da sociedade, elas não estavam preparadas para isso. Então, não tinha uma maturidade para poder encarar essa nova realidade de processos digitais, processos eletrônicos, né? No exemplo do Certiforum passado, eu mostrei um caso que eu recebi de um documento que tinha assinaturas em todas as páginas, uma assinatura digital em todas as páginas, ou seja, não faz o menor sentido isso. Uma assinatura digital, ela cobre todo o documento digital, né? Não faz sentido assinar. Então, assim, por que eu chamava automação do caos? Porque a pessoa pegou o processo físico em que ela rubricava cada página e no digital ela replicou. Ou seja, cadê o ganho, né? Cadê a agilidade no processo? Cadê a questão da segurança que a assinatura traz? Então, assim, vendo esse caso de uso, eu fico feliz. E aí eu faço uma pergunta. Como é que foi essa mudança cultural lá na implementação? Vocês tiveram esse choque também, imagino. E como é que vocês lidaram com isso? Como é que foi esse convencimento, esse treinamento, essa orientação para que as pessoas se adaptem e façam uso, obtendo todos os ganhos que o processo digital pode trazer? Como é que foi essa mudança cultural? Na verdade, Nata, por isso que eu coloquei essas duas observações ali, uma está atrelada à outra, né? A mudança cultural, ela vem da revisão de processo, porque como você mencionou, se a gente tentar traduzir o que era no papel para o meio eletrônico, não vai dar certo. O objetivo não é traduzir numa máquina de escrever, como eu costumo falar aqui, né? Não é pegar, tirar do manuscrito e trazer para o computador para ele ser uma máquina de escrever. Ele tem que permitir que exista uma revisão de processo ali, na verdade é uma premissa, né? Não é uma coisa simples de fazer, né? A gente teve aqui diferentes situações, que a gente tem diferentes tipos de instituições, né? Então, cada uma teve a sua particularidade. Uma das coisas que a gente adotou é que se não tiver o envolvimento da camada diretiva, né? E se você não conseguir passar para o usuário que aquilo vai ser melhor para ele, a gente viu que imposição não resolve, porque ele faz porque estão mandando fazer, sem entender o porquê daquele contexto, e qualquer momento que ele puder não fazer aquilo, ele não vai fazer, né? Então, o que a gente fez foi diversas palestras, no próprio treinamento, mostrando o tempo que ele ia ganhar fazendo daquela maneira, mostrando que não fazendo do jeito que ele estava fazendo, indo para esse novo caminho, haveria tempo para ele cuidar de outras coisas com uma qualidade maior. Então, tempos que ele perdia arquivando, localizando coisas, ele poderia usar mais facilmente, facilitando o próprio serviço dele, e que a gente estava numa mudança cultural, muito, sim, desencadeada pela pandemia, que acelerou passos que vinham sendo dados
por motivos naturais, né, não só na certificação digital, mas em outras esferas globais, ela acelerou processos. Quando você acelera demais, você não está preparado para aquilo, então etapas que teriam que ser cumpridas acabam sendo atropeladas, né? E naquele processo ali, a gente tem que ter esse cuidado de deixar claro, né, para o nosso profissional, e isso foi fundamental aqui, que aquilo facilita o dia dele, né? Assim como para o nosso caso, que a gente lida com pacientes, também não é fácil você pegar e tirar um papel que ele está acostumado a assinar e entregar um tablet para ele assinar digitalmente. Ele também tem uma dificuldade em relação a isso. Mas você tem que mostrar também para o paciente, a gente fez isso através de campanhas, de vídeos, de banners dentro das instituições, e a gente acredita muito aqui na educação continuada, né? Então, isso é uma coisa que não tem fim. A gente revisita periodicamente, faz parte das nossas metas, o retreinamento das pessoas, até porque tem turnover, com o tempo, naturalmente, as coisas vão se perdendo. Acho que mais do que chegar, manter é o mais difícil. E depois que a cultura ela já está um pouco implementada, a gente foi construindo dentro do sistema modos que não permitam que saia do caminho já trilhado. Então, a gente, por exemplo, retirou possibilidades de impressão, foi uma coisa assim, pausada, né? Mas no começo ele podia imprimir, mas a gente já falou, não, usa o certificado, faz assim. Depois a gente falou, a partir de amanhã você já não pode mais imprimir, o sistema já não deixa. Então a gente foi criando ali de uma maneira que essa cultura ela foi indo, só que não foi a gente procurou não fazer uma coisa muito forçada, muito imposta, mas uma coisa com a participação do colaborador. Eu acho que isso foi o diferencial para a gente conseguir superar esses desafios. Perfeito, Breno. Você tocou num outro assunto que eu entendo assim, são os dois pontos principais: a cultura, que foi tratada agora, e a aplicação, a experiência do usuário, né? Em você começar a não guiá-lo, né, para que ele não fuja do roteiro e que não cometa esses deslizes de sair fazendo impressão, querendo o suporte físico, né, recorrendo sempre ao suporte físico. Então, assim, o desafio da aplicação é que ela possibilite uma experiência agradável para o usuário e, ao mesmo tempo, que não permita que saia daquela trilha, né? Então, acho que esses são os dois pontos: a aplicação com uma boa experiência e a cultura do usuário em saber o que ele ganha, o que todo mundo ganha, a agilidade que ele vai ter e que o processo saiu do suporte físico. O processo agora é digital e é muito mais ágil, ele vai possibilitar transacionar através do seu mobile, através de outros meios, mas sempre no meio digital. Muito bacana. Exatamente. Parabéns pelo sucesso, pelo caso. E eu não sei se a gente tem tempo para perguntas, como é que... Não? Ah, tá. Tá bom. Então, agradeço a participação do Breno, tá? Muito obrigado pela disponibilidade e eu retorno para a cerimônia. Obrigado, Breno. Obrigado, gente.